Gente boa, sejam todos bem-vindos ao nosso canal em Defesa do Evangelho. Eu sou Jeremias e agora eu quero falar de 1 Coríntios capítulo 13, que foi cantado, poetizado por tanta gente, até pelo Renato Russo, fazendo intertexto com Camões, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos não tivesse o amor. Né? O amor é o fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, é o contentamento e descontente, é dor que desatina sem doer. E aí foi Legião Romana, né, com o grande Renato Russo. Mas vamos entender a estrutura gramatical numa perspectiva de língua portuguesa, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, esse ainda é um advérbio temporal, e como sempre o advérbio temporal, ele tem a função de mostrar uma possibilidade. Que é um pronome relativo que vai fazer a relação na estrutura. Eu é o pronome pessoal da primeira pessoa do singular do caso reto e vai, como sempre, provocação do verbo. O verbo aqui é falácia. Por isso que é errado dizer para mim fazer, para mim beber, para mim comer, porque minha é pronome oblíquo e a função do pronome oblíquo não é provocação do verbo. E o eu, sim, é provocação do verbo. Falácia está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Subjuntivo, portanto, quer dizer um desejo não realizado, ainda que eu falasse, ainda que eu matasse, ainda que eu casasse. Então, o subjuntivo indica um desejo não realizado. Portanto, Paulo não falou a língua dos anjos aqui. E nessa estrutura gramatical é inadequado, portanto é errado você dizer fale a língua dos anjos, fale. Você não vai falar, com base em 1 Coríntios capítulo 13, pelo menos na perspectiva da nossa língua materna, a portuguesa brasileira. Ainda o advérbio temporal indica-nos uma possibilidade, que é o pronome relativo que vai fazer a relação do termo. Eu é o pronome pessoal da primeira pessoa do singular do caso reto, vai provocar ação do verbo falasse. Paulo está apenas aqui no campo da hipótese, tratando de coisas superlativas, portanto grande, né? Todas as línguas dos homens, ainda que eu falasse a língua dos homens, são todas as línguas possíveis e imagináveis. Ele sobe um pouquinho mais a exigência, e a língua dos anjos, né? E eu não tivesse o amor. Então o amor triunfa sobre essas coisas superlativas, porque Deus é amor, não é? Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Paulo está mais uma vez usando o verbo no subjuntivo. Portanto, é um desejo não realizado e a estrutura gramatical continua a mesma. Ele está hipoteticamente exprimindo uma ideia, ideias superlativas, ideias grandes, para mostrar algo que transcende, que triunfa sobre essas coisas grandes. O que é? O amor. Se eu fizesse tudo isso, tivesse toda a fé, transportasse um monte daqui para lá, se eu tivesse o conhecimento de todos os mistérios da ciência, se eu tivesse o dom da profecia, e eu não tivesse o amor, nada disso adiantaria, né? E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento, isso aqui dói, né? No coração de um capitalista. Como assim eu vou distribuir toda? Ainda que seja numa hipótese, mas só em pensar, a pessoa já fica meio naquele surto, né? E agora, como que é esse negócio, né? Aí Paulo está tocando agora em coisas mais humanas, né? Está mostrando aqui, olha, se eu pegasse a minha riqueza toda e respondesse aquela exigência que Jesus fez, a proposta lá para o mancebo rico, tu me ama? Não, você cumpre os mandamentos? Então fala o seguinte, vende tudo que você tem e distribua com os pobres. Foi tão forte o impacto dessa proposta de Jesus que o mancebo foi embora devastado, triste, porque mexe com o Deus da pessoa, que é Mamon, né? E dinheiro é bom e todo mundo quer, mas colocar o amor no dinheiro é que está o problema. E Paulo vai mexer nessas coisas essenciais, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento, que coisa linda, dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Agora ele está falando da essência, né? Da expressão máxima do nosso ser, que é o nosso corpo. Se você tirar isso aqui, acabou você, numa perspectiva terrena, né? Se eu pegasse meu corpo e entregasse para ser queimado e eu não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Então aqui nós entramos numa dimensão incomunicável, né? O amor nesse sentido aqui a gente só pode imaginar, mas não consegue dimensionar. Nem Paulo conseguiu dimensionar. Ele está falando de coisas grandes, superlativas, e o amor triunfa sobre essas coisas. O que a gente
tem uma ideia rasa, por exemplo, Deus é amor, mas isso não significa necessariamente que Deus fica lá assim, sofrendo de tanto amar. São coisas que fogem ao alcance da nossa mente, né? Então, entendendo 1 Coríntios capítulo 13, nós temos hipóteses de coisas superlativas, portanto grande, para mostrar algo maior. Então, é errado você dizer, fala a língua dos anjos, fala a língua dos anjos. Ninguém nunca falou. E só para concluir esse vídeo, Jesus disse que na ressurreição não casar-se-ão e nem dar-se-ão em casamento, mas como os anjos sereis. Aí lá, como os anjos sereis, na ressurreição eu vou ter movimento de anjo, olhar de anjo, perspectiva de anjo, inteligência de anjo. Lá eu serei como anjo. Não é apenas uma partícula comparativa como, porque dependendo do contexto, a partícula comparativa como não significa necessariamente que você é aquilo. Por exemplo, os olhos de Jesus é como chama de fogo. Não é chama de fogo. É como latão reluzente seus pés. Não é, que é o bronze refinado. Não é bronze os pés dele. Os seus cabelos são como brancos como a lã, mais branco do que os meus, né? Isso é apenas uma partícula comparativa, mas não significa necessariamente que os olhos de Jesus sejam chamas de fogo. Mas nesse contexto aqui, como os anjos sereis, nós seremos mesmo como anjos. Nós seremos transformados em numa realidade angelical, né? Então, esquece esse negócio. Fala a língua dos anjos, porque não é batismo com o Espírito Santo. Ninguém nunca falou a língua dos anjos e, com certeza, essa não é a língua da qual Paulo vai dizer que é o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, até mesmo através de Paulo, em 1 Coríntios 12, que ou 14, melhor dizendo, que havendo línguas cessará, havendo fé desaparecerá, só o amor permanecerá, não é? Então, só que para a gente ter uma ideia, Paulo vai mostrando essas coisas. Por exemplo, as características do amor, que ele está dizendo aqui. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor aqui, ele não é um amor egocêntrico. O amor aqui é o amor que se doa. O amor aqui é amar sem restrição, né? Então fique aí com esse pequeno vídeo. Os meus vídeos são curtinhos. Se você gostou, se você concordou, coloque aí seu comentário. Inscreva-se no meu canal em Defesa do Evangelho. Vamos conversar. Acione o sininho aí para você receber sempre um vídeo que eu gravar, né? Meu nome é Jeremias. Um abraço. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Até mais.